Olá, estamos de volta para essa segunda aula sobre como fazer cursos online e vocês devem ter assistido na sua lição de casa o vídeo do Salman Khan mostrando essa mudança na abordagem do ensino, do aprendizado e do saber. E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que é saber? Saber é a capacidade que você tem de recuperar conhecimento da sua memória de longo prazo. Isso é saber. Portanto, aprender é a capacidade de arquivar conhecimento e informações na minha memória de longo prazo. E como que é feito esse processamento de informações para o arquivo na memória de longo prazo? Então a gente tem esse esqueminha. Os meus estímulos sensoriais, eles passam pela minha memória sensorial, que eu posso simplesmente esquecer disso, ou, caso eu dê uma atenção adequada, eu entro na minha memória de trabalho. Essa é a memória que vai estar processando todas essas informações ao mesmo tempo e que vai conseguir codificar, processar isso para memória de longo prazo, ou eventualmente, se você não conseguir fazer esse processamento, você também vai esquecer. Então aqui a gente já começa a ter pequenos detalhes que são importantes quando eu vou desenvolver, quando eu vou criar uma aula. Um dos detalhes mais importantes aqui é criar mecanismos para que eu esteja sempre capturando a atenção do aluno. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente em comunicação verbal e não verbal, o uso de tom de voz, de gestual, o uso de imagens, tudo que eu puder usar para capturar a atenção do aluno e trazer da memória sensorial para a memória de trabalho, eu preciso fazer. O aluno precisa estar prestando atenção para que ele esteja usando a memória de trabalho dele. E o que é essa memória de trabalho? Então, a memória de trabalho, ela é algo limitado. Eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Alguns autores falam que a gente tem aí, a gente consegue lidar com 7, mais ou menos 2 informações ao mesmo tempo. Outros já falam que a gente consegue lidar com 4, mais ou menos 2 informações ao mesmo tempo. Então, na verdade, a nossa memória de trabalho, ela é bastante limitada, diferente da minha memória de longo prazo, que é virtualmente ilimitada. Uma vez que eu consiga processar essa informação e arquivá-la na memória de longo prazo, a memória de longo prazo ela é virtualmente ilimitada. E aqui o que eu tenho é que fazer essa codificação da informação que eu estou lidando com ela na memória de trabalho para a memória de longo prazo. Para que vocês possam entender um pouquinho, memória de trabalho seria mais ou menos a minha memória RAM do computador. É aquela que vai permitir que eu abra 3, 4, 5 programas ao mesmo tempo no meu computador. E, infelizmente, a gente é um computador com baixa memória RAM. A gente não consegue abrir muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu abrir um editor de vídeo, ele não vai rodar outras coisas. A gente é mais ou menos assim. A nossa memória de trabalho ela é fraca. Ela consegue lidar com poucas informações ao mesmo tempo. E a memória de longo prazo seria mais ou menos como um HD. Já a memória de trabalho, ela é espetacular, ela é um HD praticamente ilimitado. E usando essa nossa analogia de computador, transformar em memória de trabalho para memória de longo prazo seria mais ou menos como usar um programa para zipar informações. Eu vou compactar aquelas informações para que elas caibam de forma mais fácil. Uma das maneiras de fazer essa compactação é um mecanismo chamado de criação de esquemas, schema em inglês. Schema é uma forma na qual eu vou capturar uma série de informações e colocá-las e agrupá-las numa única pasta. Então eu transformo um monte de informações em um único bloco de dados que eu consigo arquivar de forma mais simples. E aqui é um conceito importante que pessoas que têm uma habilidade, que têm um conhecimento, elas desenvolveram mais esquemas daquela habilidade ou daquele conhecimento. Então vamos pegar um exemplo. Um cirurgião que consegue fazer um tipo específico de cirurgia, então vamos colocar aqui cirurgia micrográfica de mãos. Ele tem arquivado na memória de longo prazo dele esquemas que permitem que ele seja um expert neste procedimento específico. Então, quanto mais esquemas eu vou adquirindo ao longo da minha experiência e vou arquivando na minha memória de longo prazo, mais expert eu me torno naquele tema. Essa
parte de criação de esquemas, a gente vai falar um pouquinho também na próxima aula de teoria da carga cognitiva, mas ela é fundamental no que a gente vê de didática, principalmente didática de ensino médico. Atualmente a gente tem uma série de trabalhos científicos a respeito disso. Então, de novo, esses esquemas seriam mais ou menos como eu zipar informações. Eu transformo uma carga de informações maiores em um único esquema que fica mais fácil de eu arquivar e de eu recuperar. E quanto mais esquemas eu tenho arquivado, mais fácil de eu conectar novas informações aos meus esquemas. E a gente vai ver também na próxima aula de teoria da carga cognitiva que esse relacionamento de informações é fundamental. Por que isso é importante? Relacionar informações com aquelas informações que eu já tenho. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pedir para vocês memorizarem essa sequência de números, 1, 0, 3, 1, 13, 2, 21, 5, são 9 números, com certeza daqui 3 a 4 minutos vocês já esqueceram. Por que acontece isso? Porque é uma quantidade de informação grande, lembrar que na nossa memória de trabalho, a gente consegue lidar com 4, 5 informações ao mesmo tempo. Aqui eu estou te pedindo para memorizar 9 números que não fazem sentido. Eles não têm alguma coisa que transforma eles numa unidade. Fica mais difícil da gente processar isso. Agora, se eu entregar sentido para esses números, contar para vocês que esses números, colocados na ordem adequada, eles são a sequência de Fibonacci, que o número é exatamente a soma dos dois anteriores. Então eu tenho 0 mais 1 igual a 1, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, 2 mais 3 igual a 5, 5 mais 3 igual a 8. Daqui para frente ficou fácil de vocês memorizarem isso, porque eu criei sentido a essa informação. Da mesma forma que quando eu crio sentido para a informação, ela fica muito mais fácil de memorizar. Quando eu conecto essa informação com alguns esquemas que eu já tenho, então todos vocês têm esquemas de adição simples, né, de matemática simples, eu conectei essa informação com um esquema que você já tem, ficou fácil de você fazer essa memória. Uma outra coisa que ajuda a você ter essa memória de longo prazo é a emoção, associar informações à emoção. Então a gente vê muito isso em professor de cursinho, ele faz piadinha, ele faz brincadeira, eu associo a emoção para chamar a atenção e ajudar a tirar da memória sensorial para a memória de trabalho e também ajudar a memória de trabalho a transformar em memória de longo prazo, porque a emoção ajuda nisso. Então a gente viu aqui nesse bate-papo, né? Memória de trabalho, ela é limitada, é a nossa memória RAM e a gente infelizmente tem uma memória RAM pequena. É fundamental que eu consiga desenvolver ou estimular no aluno a atenção para que ele transforme de memória sensorial para memória de trabalho e conectar com informações que já existem nos esquemas de criação que a gente viu, para que eu facilite esse processamento dos dados da memória de trabalho para a memória de longo prazo. Na próxima aula a gente vai falar bastante de criação de esquemas, vai falar da teoria da carga cognitiva e como a gente usa todas essas nossas informações que são diferentes, um pouco novas para vocês, para melhorar a experiência do aluno, melhorar a didática online. Como lição de casa tem o vídeo do Peter Doolittle sobre memória de trabalho, é um vídeo muito interessante, bem divertido, espero que vocês curtam e a gente se vê na próxima aula de teoria da carga cognitiva. Até lá!